Você sabe que eu recebi uma pergunta de uma aluna, eu não sei se é desse curso aqui que eu recebi, acho que é desse curso, que era a seguinte: professor, a pergunta muito boa, Thaís, eu acho que é Thaís, viu, Thaís? A pergunta era muito boa. Supondo que a OCIP não tenha conseguido um termo de parceria, pode-se firmar convênios com ela? Olha, me deu um nó na cabeça. Virei a madrugada procurando instruções normativas, eu achei. Pode. Pode e há. Né? Caso de OCIP que não tem termo de parceria, tem convênio com a administração pública, existe. Aí nesse caso ela tinha uma segunda pergunta: se puder, se submete ao controle dos tribunais de contas? Sim. E tanto se submete porque a explicação eu achei foi de um tribunal de contas. Não lembro qual deles, né? Mas é o texto de um tribunal de contas, salvei o arquivo, se alguém quiser depois eu até vejo. Salvei o arquivo que eu achei interessantíssimo, não é? Então, obviamente, por conta do famoso parágrafo único do artigo 70 da Constituição, que fala: prestará contas qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada que guarde, arrecade, administre, gerencie bens, valores da União ou pelos quais ela responda. Então, se tiver um convênio qualquer que seja, não é? Um contrato, não é? Responde, não é? Eu sempre brinco e falo o seguinte, mas a brincadeira é séria. Recebeu o dinheiro do ProUni, responda ao Tribunal de Contas? Responde, filho. Responde, meu garoto. Né? Recebeu o dinheiro do ProUni, desviou, responde. Por quê? Responde qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Né? A União te deu um sanduba na tua mão, você responde. Entendeu? Né? Vamos dizer que o policial federal guardou o veículo na casa do cidadão, né? Por algum motivo, pediu para o cidadão lá do interior dos rincões do Brasil: olha, o senhor pode deixar a viatura aqui, não tem onde deixar aqui a região, né? Não tem onde encostar a viatura. Claro, esse cidadão responde. Ele responde para a União, por quê? Porque ele está guardando um bem da União, que é uma viatura da Polícia Federal. Né? Então, quer dizer, veja a seriedade da coisa, né? Porque o legislador constituinte tentou abarcar todo mundo. Então, entrou dinheiro da União, responde. R$1, está respondendo. Né? Porque quem diz isso? O parágrafo único do artigo 70, que é o sistema de controle externo. Né? Tá aí, né? Uma pergunta da Thaís muito boa. Né? Eu gosto dessas perguntas porque a gente sempre evolui com elas. Né? Não, convênio é uma coisa. Existe uma instrução da Secretaria do Tesouro da SODAL, que ela regulamenta os convênios, todos os convênios. Né? O convênio ele é similar ao contrato, só que no contrato você parte do pressuposto que existem interesses opostos, que vão acabar se complementando. Né? Então, por exemplo, a empresa privada, a concessionária, ela quer lucrar e a União quer a prestação do serviço. Então, ela delega para a concessionária poder prestar aquele serviço. No convênio, existem interesses convergentes. Então, a União quer que aquela entidade quer prestar o serviço na área de saúde e uma entidade privada quer prestar o serviço de saúde. Então, vai utilizar o instrumento convênio, não é, que é utilizado para transferências voluntárias de recursos. Agora, o contrato de gestão e o termo de parceria são contratos administrativos, não são convênios. Então a pergunta, né, da senhorita Thaís era, né, primeiro, a OCIP não tendo um termo de parceria, pode ter um convênio? Pode. Né? Que é um outro instrumento jurídico. É um outro instrumento. E se tiver, submete-se à fiscalização, sim, tanto ao controle da administração pública, ao controle finalístico, não é? Como se submete ao controle do Tribunal de Contas da União. Então existe essa possibilidade sim de ter convênio sem ter o termo de parceria. Não há uma condição legal, pré-condição, dizendo só pode haver convênio se tiver termo de parceria. Não. A lei não fala sobre isso. Então, pode sim
ter convênio, só que tem que prestar conta sobre esse convênio. E aí eu lembro que do texto que eu estava lendo, né, o Tribunal de Contas estava investigando dezenas, não é, de OCIPs no interior do Brasil, aí afora, né, com uma certa desconfiança de desvio de recurso público, evidentemente, né, e que eram feitos via convênios. Outra coisa interessante também que eu vi em termos de convênios, uma curiosidade, para enriquecer um pouco a nossa visão, é um estudo do Tribunal de Contas da União em cima dos convênios, e foi na mesma pesquisa, eu achei um, achei outro, salvei também o documento, muito interessante, de como os convênios muitas vezes são utilizados em momentos políticos de reeleição. Então a quantidade de convênios se multiplica, não é? Durante o período de reeleição, próximo de reeleição, não é? E convênios entre, né, União, Estados e União e municípios. Né, principalmente municípios, porque o município recebendo transferência voluntária vai aplicar, isso vai gerar uma aceleração da economia local, né, a economia local vai ter uma injeção de recursos, isso gera um bem-estar maior para o cidadão, né, dando aquilo que os economistas chamam de I'm feel good. Né, eu estou bem. Né, se eu estou bem, então estou gostando da economia, então vou votar na reeleição desse presidente. Não é? Então o Tribunal de Contas, né, estava analisando, é uma tese do Tribunal de Contas, utilizando várias teses no mundo inteiro, porque logicamente que essas práticas, né, não pense que são, porque somos brasileiros, pelo amor de Deus, né, eu sempre acho muito aborrecedor, né, quando eu ouço, porque é Brasil, não é que é Brasil, é porque é ser humano. Porque é ser humano e teve as condições históricas, agora a Espanha está quebrada. Eu vou te dar um exemplo, nas Ilhas Baleares, tem uma Secretaria da Agricultura, não é? Que deveria cuidar de todo o planejamento agrícola, desenvolvimento da Ilha de Baleares. Que é isso aqui, né, meu filho? Não é? Mais instância turística do que outra coisa. Tinha mais servidor na secretaria do que agricultor na ilha inteira. Verdadeiro cabidaço de empregos, entendeu? Verdadeiro cabidaço de empregos. Outra coisa também que eu li sobre a Espanha, não é? Um recente artigo sobre a sua administração pública, carros funcionais à vontade, uma generosidade, não é? Então a gente olha a Espanha, mas por que a Espanha tinha um gasto público tão grande? Muita má administração do governo espanhol, muita má administração. Então, né, não são nossos, né? Administração pública americana está cheio. Recebi um e-mail alguns anos atrás, do novo navio Stealth da Marinha Americana. Coisa, assim, é uma bagatela cada um, coisa de 200 milhões, 300 milhões de dólares. E aí dizendo assim no artigo, publicado na revista americana, o Pentágono está planejando 50 desses navios que serão importantíssimos no combate, não é? No combate à pirataria na Somália. Os russos foram lá com uma K-47 e mataram todo mundo. Entendeu? Isso é desvio de verba pública, né? Justificando-se uma ameaça da Marinha Mercante Americana por causa de uns cidadãos que andam ali com uma lanchinha improvisada com motor e fuzil para roubar navio. Né? Entra no YouTube e digita Marinha Russa e pirataria na Somália. Você vai ver o que os russos fizeram com navios antigos. Não usaram nem bomba, né? Só metralhadora. Mataram todo mundo, prenderam e assim por diante. E pior, russo você sabe como é que é. Ele mata, filma e põe no YouTube. Entendeu? Para dizer, não folga. Não é? Então, quer dizer, olha como tem desvio de verba no mundo inteiro, né? Logicamente que em alguns lugares muito mais. Precisa ter menos. A Agência Nacional de Energia Elétrica 2006. As agências reguladoras podem ser caracterizadas pelos seguintes aspectos, exceto, olha aí o que nós falamos, independência política dos gestores, B, ausência preferencialmente de recursos hierárquicos impróprios, C, independência gerencial, orçamentária e financeira, D, presença da discricionariedade técnica e total independência normativa. Eu particularmente acho muito ruim essa questão, mas tudo bem, né? Eu não gosto da palavra independência sendo utilizada à torto e direito.
Porque dá uma confusão danada isso aí. Qual a alternativa? Total independência normativa. Ninguém tem total independência normativa da administração pública, né? Total independência para editar normas e regulamentos. Ela tem autonomia. Autonomia, né? Eu particularmente não gosto da palavra independência política dos gestores. Eu prefiro a palavra autonomia. Mas por que ele colocou independência política? Porque você sabe que o gestor é aprovado pelo Senado Federal, não é? E de certa forma é uma blindagem política que ele está recebendo. Daí a expressão independência política dos gestores, né? Mas eu acho muito imprecisa. A Agência Nacional de Energia, que por sinal é uma agência reguladora, né? ANA 2009, olha o texto disso aí, não é? Isto aí é o Pentateuco. No setor de atividades exclusivas de Estado, tem que ir grifando, né? Questão desse tamanho você vai grifando, né? No setor de atividades exclusivas do Estado deverão ser introduzidas agências como novo modelo institucional, na forma de agências executivas e agências reguladoras, que revitalizarão as autarquias e fundações, resgatando a sua autonomia administrativa, olha aí que bem feito o texto, né? Pelo menos até aí, né? E assimilando novos instrumentos e mecanismos de gestão voltados para a assimilação em profundidade da administração gerencial, por meio da introdução da avaliação de desempenho, do controle por resultados, da focalização da satisfação do usuário e do controle de custos, né? Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, MARE, né, os avanços da reforma da administração pública, né, são os cadernos do MARE que estão todos publicados na internet, é só você salvar, não é? Cadernos do MARE e Reforma do Estado, caderno 15. Quanto às características das agências reguladoras federais, no ordenamento jurídico brasileiro, assinar a opção correta. Bom, então ele já delimitou a agência reguladora, ele quer a correta. A. Como integrantes da administração pública federal direta, as agências reguladoras surgiram no Brasil com a finalidade primeira de regular e controlar os serviços públicos que passaram a ser prestados pela iniciativa privada na década de 90. B. Sem uma legislação que discipline as características gerais das agências reguladoras brasileiras, as leis específicas que instituíram cada uma delas acabaram por conferi-las às mais diversas naturezas, empresas públicas, sociedade economia mista, autarquias e fundações. C. Entre as garantias asseguradas a fim de conceder às agências reguladoras maior autonomia e independência, estão em regra a formação de quadro próprio de servidores, receitas próprias e dirigentes escolhidos pelo chefe do Poder Executivo, aprovado pelo Senado Federal e com mandato fixo. D. A independência decisória conferida às agências reguladoras do Brasil trouxe o conceito de jurisdição administrativa ao ordenamento jurídico brasileiro, de maneira que, em seu âmbito de atuação, essas instituições possuem competência para dirimir conflitos de interesses que envolvam a administração pública com força de coisa julgada. E, enquanto entidades da administração pública federal indiretas, as relações de trabalho das agências reguladoras são regidas pela CLT em regime de emprego público. Dá uma lidinha nessa primeiro. Pode ler, leia. Recursos hierárquicos impróprios são recursos que não respeitam a competência recursal, né? Ao invés de você dirigir o recurso para o agente competente, você dirige, né, para outra autoridade. Dá uma lidinha de novo, não precisa ler o texto maior, você já sabe o que ele quer. A agência reguladora, ele quer a correta.
A alternativa A está correta ou está errada? Ela está errada, né? Porque a agência reguladora não integra a administração pública federal direta, né? Primeira linha já está o erro, né? Que dá um tempo para você. Agora analise as outras, por favor. Está aqui. Pendrive. Qual é a resposta? Olha aí, alternativa C. Veja, eu vou aproveitar para comentar uma coisa que eu falei lá atrás. Eu falei, você vai encontrar agências reguladoras que têm regime CLT. E quem se amparou no fato, né, ficou com a E. E errou, porque o examinador da ESAF adota a tese do regime jurídico único. É agência reguladora? É autarquia? É. Portanto, regime estatutário. Agora, a AB é uma besteira, né? Você já sabe que é autarquia, portanto, não empresa pública, nem fundação, nem economia mista, né? A AD também é besteira, porque só quem faz coisa julgada chama-se poder judiciário, não é? Eu não gosto de algumas impropriedades, às vezes que dão muita confusão para o candidato, né? Nos infernizam a vida. Eu já vi texto, por exemplo, uma lei editada pelo Poder Executivo. O Poder Executivo não edita lei, lei legiferar, Poder Legislativo, né? O que o Executivo edita são normas. Normas que são chamados de atos normativos ou atos administrativos normativos. Então, o presidente da República baixou uma norma meio esquisita, um decreto do Executivo. A partir de segunda-feira que vem, todo servidor homem tem que usar terno e gravata e terno preto. Né? Isso é uma norma, é um ato normativo do Executivo. Ele recorreu ao Legislativo? Não. Então, é um ato normativo. Se recorreu ao Legislativo para criar um órgão, se recorre ao Legislativo. Para criar uma autarquia, se recorre ao Legislativo. Para aumentar a remuneração do servidor, não é? Se recorre ao Legislativo, é lei. Uma outra dica também. Criar órgão. Aumenta a despesa? Aumenta a despesa. Você vai criar um órgão, você vai contratar gente, aumenta a despesa. Aumentar a remuneração do servidor. Aumenta a despesa? Criar benefício para servidor, aumenta a despesa? Se é benefício remuneratório, aumenta a despesa. Criar uma entidade, aumenta a despesa? Ora, nós não vimos em administração financeira orçamentária que o orçamento é sempre autorizado por lei e que sempre o orçamento, qualquer alteração se submete ao Poder Legislativo? Então faz a seguinte análise. Na dúvida, vai aumentar a despesa? Vai aumentar a despesa, então tem que ter autorização do Legislativo. Por isso criar órgão, tem que ter autorização do Legislativo, por isso criar autarquia, tem que ter autorização do Legislativo. Não é? Está determinado na Constituição? Sim, senhor. Mas por que o Constituinte colocou na Constituição? Porque vai aumentar a despesa. Então vai aumentar a despesa, então tem que pedir autorização para o Legislativo. Qualquer autorização pedida ao Legislativo é uma lei. Mesma coisa, né? Também propriamente a gente vê de vez em quando, né? Isso em PAD é muito comum, né? Até porque existe a expressão mesmo, né? Julgamento administrativo ou em licitação julgamento objetivo, mas tem que se tomar muito cuidado com a palavra julgamento, porque, né? Julgar, o termo nasce no poder judiciário. Então, coisa julgada é uma decisão de um magistrado. Tome cuidado também. Às vezes estendem isso e passam a usar. A administração pública julgou inapropriado determinado ato. Tem que tomar cuidado com essa palavra, que é uma palavra do poder judiciário. Gera uma confusão danada. Falou coisa julgada? É só juiz. Pode fazer esse tipo de coisa. E aí, bom, aí eu já falei para você, né? O que interessa é a regra, não é a exceção. Então, tome cuidado. Pois não.
Então vamos lá. Tudo taxado, meu querido. Entre as garantias asseguradas a fim de conceder às agências reguladoras maior autonomia e independência estão em regra a formação do quadro próprio de servidores, receitas próprias, dirigentes escolhidos pelo seu chefe do Poder Executivo, aprovado pelo Senado Federal. Elas têm autorização para instituir taxas para remunerar os seus serviços. Né? Então vai fiscalizar, né, a atividade de polícia do Poder Executivo. Taxa isso para que ela possa ter receita própria e dessa forma ter maior autonomia. Essa é a ideia de receita própria, né? Só que isso é remunerado mediante taxa. Questão 10. ESAF, não é? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são respectivamente sociedade de economia mista e empresa pública, cujos capitais votantes majoritários pertencem à União. Quanto a estas espécies de instituições, analise os itens a seguir e marque, né, verdadeiro se a assertiva for verdadeiro e com F se for falsa. Ao final, assinale a opção correspondente. A constituição de sociedades de economia mista e de empresas públicas decorre de um processo de descentralização do Estado que passa a exercer certas atividades por intermédio de outras entidades. O segundo. Apesar de serem constituídas como pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades de economia mista e as empresas públicas são submetidas hierarquicamente à pessoa política da federação que as tenha criado. Olha como esse tema volta toda hora, não é? Somente por lei específica podem ser criadas sociedades de economia mista e empresas públicas, bem como necessária autorização legislativa em cada caso para a criação de suas subsidiárias. Depois você me pede que eu comento bem detalhado essa terceira aí. Quarta, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica, sujeitam-se ao regime próprio de empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. E, por último, quanto ao regime de compras, as empresas públicas e a sociedade de economia mista sujeitam-se aos princípios da administração pública e devem observar o procedimento licitatório. Vamos lá dar uma olhada primeiro, verdadeiro ou falso, né, nessas duas aí. Dê uma lida aí bem tranquila. Depois a terceira eu vou comentar, que são as subsidiárias. Que são raras, né, nos concursos, né, mas ele mencionou e já vimos uma outra questão falar de subsidiária também. A constituição de sociedades de economia mista e de empresas públicas decorre de um processo de descentralização do Estado que passa a exercer certas atividades por intermédio de outras entidades. Certo ou errado? Certo, né? Que outras entidades? Empresa pública e sociedade de economia mista. Essa é a ideia, não é? Então o Estado cria a empresa pública e sociedade de economia mista, que são outras entidades, para exercer por meio delas suas atividades. Por isso que exerce essas atividades de forma descentralizada, né? O 2, apesar de serem constituídas por pessoas jurídicas de direito privado, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão submetidas hierarquicamente à pessoa política e à federação que as tenha criado. Certo ou errado? Errado, você já viu e está vendo de novo que não existe hierarquia entre uma pessoa e outra pessoa, não é? Então não há subordinação. O que há é vínculo, não é? São palavras diferentes e aparecem aí. Terceiro, somente por lei específica podem ser criadas sociedade de economia mista e empresas públicas, bem como necessária autorização legislativa em cada caso para a criação de suas subsidiárias. Certo ou errado? Você sabe. Né? Na primeira parte você responde, não precisa nem ler a alternativa toda. Está errado isso aí, não é? Somente por lei específica pode ser criada a sociedade de economia mista? Não, autorizada pela lei. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, tem a sua criação autorizada pela lei. Agora, a questão da subsidiária. A subsidiária
no próprio texto Magno, também fala sobre a autorização da sua criação. Mas isso foi levado para os tribunais de contas e discutido. Como é que se faz essa autorização? E aí entendeu-se que não precisa ter uma lei autorizadora para cada subsidiária. E eu procurando, eu achei uma lei que autoriza permanentemente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica a criar novas subsidiárias. Eles podem criar uma atrás da outra. Uma lei federal está autorizando o Banco do Brasil e Caixa Econômica a criarem novas subsidiárias. Qual a finalidade, professor? Dar maior flexibilidade administrativa para que eles possam criar suas subsidiárias e exercer, né, com eficiência as suas atividades. E isso vem acontecendo. O Banco do Brasil acabou de criar uma subsidiária, né, lá para controlar lá fora, né, nos Estados Unidos, um banco que ele adquiriu. Né? Então isso dá maior flexibilidade. Agora veja, eu tenho a subsidiária. Existe exigência constitucional de concurso público para a subsidiária? Não existe. A Constituição exige o concurso público para a administração pública. A administração pública é direta e indireta. Se é indireta, autárquica, fundacional, empresa pública, sociedade comercialista, e uma que eu vou falar na aula que vem, porque eu quero selecionar questões sobre ela, que é a associação pública. E nós ainda vamos ver, que é a menina mais nova da administração indireta. Subsidiária não integra a administração pública indireta. Subsidiária não integra a administração pública indireta, portanto, não tem exigência constitucional de concurso público. Porém, por orientação dos tribunais de contas, qual é a regra? Elas vêm fazendo concurso público. Está aberto, entra no PCI concurso, está lá. Cobra SA. Né? A Cobra SA é uma subsidiária do Banco do Brasil. Tá certo? Como é que funciona essa questão da subsidiária, professor? Está muito claro para mim esse negócio de subsidiária. Então veja, eu vou lhe explicar. Não, Dataprev é empresa pública. É empresa pública vinculada ao Ministério da Previdência Social. Faz todos os sistemas de TI da Previdência. CLT, empresa pública, pessoa jurídica de direito privado, CLT. Agora, como é que funciona? Então veja, eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado que está na forma de uma sociedade anônima, né, por determinação lá do Conselho Monetário Nacional, você não precisa guardar isso para a minha matéria, né, que está na forma de SA pelo Conselho Monetário Nacional. É SA. Toda sociedade de economia mista é SA e ponto, acabou. Não existe sociedade de economia mista que não seja SA, né, porque é a forma que assume no direito empresarial, do direito comercial. Traduzindo, tem ações listadas em bolsa. Então nós temos aqui uma SA chamada BB. Banco do Brasil. Uma superpotência. Né? Absurdo como isso aqui é grande. Agora, esse BB, ele tem uma carteira de seguros. Para operar a carteira de seguros, ele tem uma subsidiária, que também está na forma de sociedade anônima, que é BB Seguros SA. Para administrar sistemas de TI do Banco do Brasil, ele tem uma outra subsidiária, que é a Cobra SA. Ele tem uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, né, que é BB DTVM, também SA. Né? Cada uma dessas entidades que você está vendo, aqui são 4 entidades, 3 entidades aqui abaixo do BB, não há relação de subordinação, hein? Não existe subordinação. Uma pessoa não manda outra pessoa. Agora, cada uma delas é uma pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Ora, essa pessoa jurídica de direito privado, ela é controlada pelo BB. Como? Quer dizer que o BB, essa pessoa jurídica, não é uma SA? Se é uma SA, quer dizer, tem só seu capital dividido em ações? Então o BB tem um controle acionário, ele controla as ações
da BB Seguros, ele controla as ações da Cobra, ele cobra as ações da TVM. Dentro de cada SA, existe uma assembleia formada pelos acionistas. É essa assembleia dentro da SA que escolhe, né, o dirigente daquela SA. É essa assembleia da SA que dá as grandes linhas da administração da SA. Isso quer dizer que o BB, ele escolhe os dirigentes de cada uma dessas três entidades. Isso quer dizer que ele dá a linha que essas três entidades têm que seguir. Porque ele, na realidade, é o único acionista das três entidades. Então, ele acaba, por meio das ações, mandando. Então, veja, não há subordinação, mas há controle. Não há subordinação, mas o BB controla o seu capital. Agora, veja. Estou falando da subsidiária. Existe uma outra expressão que aparece na lei de responsabilidade fiscal. Uma outra expressão que já caiu em concurso público. Empresa controlada. O que é uma empresa controlada? Ah, professor, você falou que a subsidiária tem controle. Mas subsidiária é conhecida como subsidiária. Empresa controlada é uma empresa privada que foi adquirida pelo grupo, mas não é uma subsidiária. Porque para ser subsidiária tem que ter autorização da lei. Não tem autorização da lei, como é que ela é chamada? Empresa controlada. Então o BB tem uma empresa controlada. Ele tem uma empresa controlada. Eu vou até colocar com outra cor aqui. Isso aqui é uma empresa controlada. Chama-se, é uma pessoa jurídica. De direito privado. Chama-se Banco Votorantim. É uma empresa controlada, né? Então, na administração pública eu tenho empresas controladas, eu tenho subsidiários, por isso que eu falo, o Estado é um leviatã, né? Como vocês já viram tantas questões até agora e vão ver mais, já dá para a gente passar a conversa para esse nível, né? Agora, por orientação dos tribunais de contas, as subsidiárias têm concurso público. E as controladas? Não. Então, na controlada, se eu quiser ir trabalhar, mando o currículo. Na subsidiária, eu presto concurso público. Mas ela, por orientação do Tribunal de Contas, exige. Em regra geral, exige. Petrobras também. Vem exigindo também, por orientação do Tribunal de Contas. Pode-se fazer? Não é obrigatoriedade. Não é obrigatório. Né? Não é obrigatório o concurso. Porém, pode o administrador ter uma dor de cabeça. Qual o critério que o senhor utilizou na contratação? Não. Não tem estabilidade, não tem nada, tem os direitos da CLT. Fundo de garantia, 13º, férias, os direitos da CLT. Não é? Como é que o empregado público recorre com os seus direitos? Justiça do Trabalho. Não é seletista? Justiça do Trabalho. Não é? Então aí é a mesma coisa. Seletista, Justiça do Trabalho. Tem os seus direitos. Não é? Agora, lógico que é muito mais interessante se for trabalhar no Grupo Banco do Brasil, porque é um grupo. Não é? Na verdade, o Banco do Brasil SA, a Sociedade de Economia Mista, ela opera como uma holding. Não é holding por quê? Hold to hold é segurar. É aquela que tem o controle do capital. Então ela segura. E olha, tem um monte na administração pública. Tem um monte. Tem um monte dessas subsidiárias. BNDES tem subsidiária em Londres. BNDES Holding. Está lá em Londres. Embora ele chama BNDES Holding, ele está em Londres. E ele não é a holding. A holding, na realidade, do grupo é a empresa pública que você vê toda hora do concurso público, chamado BNDES. O BNDES Holding foi criado lá, não vai ter como ele fazer concurso público. Ele pode até fazer. Uma multinacional. Entendi. No caso, né? Tem um outro caso agora, Pan-Americano. Parece-me que a Caixa não tem a maioria das ações do Pan-Americano, ela tem uma parte menor. Pode me corrigir. 49 também, alguma coisa assim. Então, nesse caso, a Caixa, né, se tem um outro sócio que tem 51% das ações, a Caixa é sócio minoritário.
Não, tem a empresa controlada e tem a subsidiária. A subsidiária, ela, né, tem o controle do capital social na mão da empresa pública ou sociedade de economia mista, mas a sua criação tem autorização da lei. Na empresa controlada, não. Não tem autorização da lei. Então o Banco Votorantim estava meio assim das pernas, o que o Banco do Brasil fez? Vem para cá, eu compro. Né? Logicamente, tudo isso discutido dentro do Banco Central. O que nós vamos fazer com o Banco Votorantim? Vamos liquidar? Alguém quer assumir esse negócio? O Banco do Brasil falou, não, eu me interesso pelo Banco Votorantim. Né? Na realidade, protegendo todo o mercado de financiamento de veículo usado. Era o discurso oficial. Por que o Banco do Brasil vai assumir o Banco Votorantim? Mas o Banco Votorantim, pelo pouco que eu já conversei com ele, trabalhou lá, ele tem muitas outras operações além dessas. Operações muito sofisticadas, que parece que interessam também ao Banco do Brasil. Operações, né, de mercado muito sofisticadas. Então, o Banco Votorantim hoje é uma empresa controlada. O Banco do Brasil controla o seu capital. O Pan-Americano não é empresa controlada. A Caixa, ela tem uma participação. Né? Uma participação. Né? Tá certo? Então essa é a história delas. Repara que o que interessa para nós aqui é a subsidiária. Porque a subsidiária já apareceu em duas questões de concurso público. Agora, do meu humilde entendimento, que não sou mestre, doutor do assunto, não é? Eu entendo que todas elas são entidades paraestatais. Colaboram com a administração pública. Tem um posicionamento com relação às controladas, não me lembro o mestre agora, que classifica ela como paraestatal, a controlada. E a subsidiária também, porque ela não integra a administração pública, mas não colabora com a administração pública? Colabora. Não é? Qual é a definição de paraestatal? É uma entidade privada que colabora com a administração pública. Né? A subsidiária, ela está ali, né? Ela está bem na fronteira, ela está do lado privado, mas ainda tem características públicas, tem autorização da lei, né, em regra tem concurso público e tudo mais. Né, mas ela já não integra a administração pública indireta. E aí a questão da lei que eu falei para você, vou repetir novamente. Né, não preciso de uma lei para cada subsidiária. No caso da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, foi editada uma lei dando autoridade para elas, autorização para elas saírem criando uma subsidiária atrás da outra. Né? Numa lei só. Ao invés de eu ter uma lei para cada subsidiária, não é? Por exemplo, eu vou criar uma empresa pública na administração pública. Eu preciso ter uma autorização legal para criar aquela empresa pública. Eu não posso mandar para o Congresso uma lei pedindo para, olha, eu quero autorização para criar uma empresa pública por ano. Não. O Congresso vai falar, não, você quer criar uma empresa pública? Você manda um pedido de autorização para esta empresa pública que você quer criar. O ano que vem você vai querer criar outra, então você vai mandar outro pedido de autorização. Outro ano você vai criar outra. Você vai criar 3 empresas agora, então você vai me mandar 3 pedidos de autorização. No caso da subsidiária, isto não é exigido. No caso do Banco do Brasil e a Caixa Econômica, eles têm uma autorização permanente, que às vezes podem criar uma atrás da outra. Está autorizado. Né? Está autorizada a Caixa Econômica e o Banco do Brasil criarem novas subsidiárias, né, para atender a sua finalidade, etc, etc. Então vejo que a lei é mais flexível. Tem que ter autorização legal, sim, porque quem manda é o artigo 37 da Constituição. Mas a lei é muito mais flexível. Agora, evidentemente, não é? Tem controle do Tribunal de Contas, tudo mais, fiscalização e assim por diante. Tem acompanhamento, né? Então tá aí, né? Uma explicaçãozinha para você entender sobre esse tema aqui, né? Que é raro, mas que eventualmente aparece na tua prova, né? Tá ok? Como classificá-las? São entes paraestatais, colaboram com a administração pública, né? Qual outra? Empresa pública, sociedade econômica mista, exploradora de atividade econômica, sujeita ao regime próprio de empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Verdadeiro ou falso isso aí? Não é? Verdadeiro, evidentemente, porque a Constituição proíbe privilégios, artigo 173 da Constituição, né? Então, no que se tange ao regime, né, das empresas privadas, ela se submete a tudo, né? Regime tributário, tem que recolher tributos, né? Regime trabalhista, né? Tem que obedecer a CLT, a legislação comercial, né? Empresarial tem que se submeter. E quanto ao regime de compra da empresa pública, a sociedade econômica mista se sujeita aos princípios da administração pública e deve observar o procedimento licitatório, certamente. A própria lei de licitação estabelece, né, quando é dispensável ou quando não é dispensável. No caso da empresa pública, a sociedade economia mista.
também dando uma certa flexibilidade para elas, mas a lei estabelece. ESAF, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o MPOG 2009. Com relação às agências reguladoras do Brasil, de que é a opção incorreta. Após... Isso, a resposta da outra é B, Brasil, né? Então veja, o colega perguntou, eu vou voltar, porque você que está assistindo aqui, Campo Grande, né? Que está aí Bahia, né? Que está aí no sul do Brasil, pode ter tido esse mesmo problema, porque eu falei tanto que já até esqueceu da questão, né? É por isso que eu virei professor, né? Porque eu gosto de falar pelos cotovelos, não é? E ainda me pagam para isso. A constituição de sociedade e economia mista e empresa pública decorre de um processo de descentralização do Estado que passa a exercer certas atividades por intermédio de outras entidades? Verdadeiro. A segunda, apesar de serem constituídos por pessoas jurídicas de direito privado, a sociedade, a economia mista e a empresa pública estão submetidas hierarquicamente à pessoa política? Não, não estão. Não é? Não existe subordinação. Somente por lei específica pode ser criada a sociedade, a economia mista e a empresa pública? Não. É mediante autorização da lei. Bem como necessária autorização legislativa em cada caso para a criação de suas subsidiárias? Não. Não precisa ser em cada caso, né? Como o caso do Banco Brasil e Caixa, o exemplo que eu dei. 3. As empresas públicas, sociedade economia mista, exploradora de atividade econômica, sujeitam ao seu regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários? Sim, se sujeita, não é? E por último, quanto ao regime de compra, as empresas públicas e sociedade economia mista sujeitam aos seus princípios da administração pública e devem observar procedimento licitatório? Sim. E falei disto para você quando eu falei do enrijecimento burocrático da Constituição de 88, que estendeu a licitação e o concurso público para a administração pública indireta. Agora, ESAF, outra questão, né? Com relação às agências reguladoras do Brasil, identifique a incorreta, ele quer a errada, não é? Após a instituição do programa de desestatização em 1997, foram criadas a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e a Agência Nacional do Petróleo e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Todas elas para a regulamentação e controle de atividades até então exercidas pelo Estado como monopólio. B. A função das agências reguladoras é editar normas de condução entre os agentes envolvidos, né? O poder público, o prestador de serviços e usuários. Tem uns 2 pontos ali, né? C. A agência reguladora é uma pessoa jurídica de direito público interno, geralmente constituída sob a forma de autarquia especial ou outro ente da administração indireta. D. A agência reguladora são dotadas de autonomia política, financeira, normativa e de gestão. E a agência reguladora não estão sujeitas a normas gerais de licitação. Cabeludinha também. Alguém tem um palpite? Alternativa E, não é? Ela é uma autarquia, portanto, ela se submete às mesmas regras que as demais autarquias. Está certo? Após o Programa Nacional de Desestatização, foram criadas as Agências Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, não é, a ANP, todas elas regulamentadas e o controle de atividades até então exercidas pelo Estado por monopólio. Sim, era o monopólio da telecomunicação, era o monopólio da energia elétrica, era o monopólio do petróleo, foi o fim dos monopólios.
A função das agências reguladoras é ditar normas de condução entre os agentes envolvidos, poder público, prestador de serviço e usuário, certamente, não é? C. A agência reguladora é a pessoa jurídica de direito público interno, geralmente constituído sob a forma de autarquia especial ou outro ente da administração indireta. Fica meio esquisito esse outro ente da administração indireta, é sempre autarquia. E D. As agências reguladoras são dotadas de autonomia política e financeira, se você já viu, já sabe que está correto, né? Logicamente, como é entidade de administração pública indireta, se submete à regra da licitação e do concurso público. Opa, Controladoria Geral da União, o órgão interno de controle. No âmbito da reforma do aparelho de Estado de 1995, foram previstas instituições privadas, sem fins lucrativos, com finalidade pública, a qualificação de uma organização por meio de termo de parceria, por sua iniciativa visando ao fortalecimento da esfera pública não estatal e o aumento do estoque de capital social, são características inerentes à escolha a opção correta. E você sabe, não vou nem ler. Só tem uma expressão que interessa da questão inteira. O termo de parceria é o que, gente? OCIP, não é? Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É OCIP, é termo de parceria. É termo de parceria, é OCIP, é termo de parceria. Termo de parceria, é OCIP, ponto, acabou. Né? Sobre as organizações, Controladoria Geral da União, 2008, né? Sobre as organizações da sociedade civil de interesse público, OCIP, julgue as assertivas a seguir. 1. A outorga da qualificação da OCIP é um ato discricionário. 2. As entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios são passíveis com a qualificação de OCIP prevista na lei. 3. A promoção da segurança alimentar e nutricional é uma das finalidades exigidas para a qualificação da OCIP, instituída pela lei. E 4. As organizações sociais são passíveis de qualificação como OCIP. E aí, o que ele vai pedir? 5. Fundações, sociedades civis ou associações civis de direito privado criados por órgãos públicos ou por fundações públicas não poderão ser qualificadas como OCIP. Assinale a opção correta. Tá, então ele quer lá, né? Tem as falsas e as verdadeiras. Então vamos lá voltar. Vou fazer uma pergunta, né? Porque duas você está boiando aí. 1. A outorga da qualificação como OCIP é ato discricionário? Não, né? Nós sabemos que isso é um ato vinculado. Se é um ato vinculado, não é? Por meio do Ministério da Justiça, a lei determinou isso, então já elimina A, já elimina C. E qual é a resposta, gente? Precisa ler o resto? Se a 1 está errada, ué, como 1? O que é isso? É em nome de Jesus. Eu vi um fantasma agora eu fiquei assustado. Espera aí. Deixa eu ver lá. A outorga da qualificação como OCIP é ato discricionário? Não, espera aí, vamos lá na... Agora eu já vi, tá? A 1 é falsa, tá? Oh, meu Deus do céu, que quase morri aqui. Eu falei, o que é isso, né? Eu vi verdadeira ali, a 1 é falsa, né? A 2 a 4 são falsas, a 3 e a 5 são verdadeiras. Você tinha que eliminar. As fundações, sociedades civis, associações de direito privado, criados por órgãos públicos ou por fundações públicas, não poderão ser qualificadas por OCIP? Lógico que não, né? Porque quando você fala fundação instituída pelo setor público, se ele sair dali e for para o setor privado, vai virar OS. Então isso é besteira, né? Aliás, está tudo errado na quinta, né? Então, por isso que ela é verdadeira, né? Não pode receber a qualificação de OCIP. Vamos lá para 3. A promoção da segurança alimentar e nutricional é uma das finalidades exigidas para a qualificação como OCIP, instituída, eu não diria exigida, é permitido.
A OCIP ela tem uma área muito ampla de atuação, ela é mais ampla que a OS. Eu sempre falo aqui de saúde, assistência social, educação, cultura, pesquisa e meio ambiente, para vocês guardarem facilmente. Mas baixa a lei da OCIP, você vai verificar que ela tem uma área de atuação muito mais ampla do que isso. Uma delas é segurança alimentar. Segurança alimentar, gente, é assistência social. O que é segurança alimentar? Como é que chama? Qual que é o nome técnico do Bolsa Família? O nome técnico do Bolsa Família é Programa de Segurança Alimentar. Não é uma política assistencialista? É assistência social. Por que que não há dois? Porque senão vira uma associação de benefício mútuo, né? Não é o CIP, não é para isso, era para atender o interesse público e não o interesse de uma categoria específica de pessoas, tá certo? Né? Para você que está nos assistindo, né, tá lá o 2, né? Vamos ver. As entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados são passíveis da qualificação de OCIP? Não. Não. Vou te dar exemplos de sociedades de benefício mútuo, não é? Ou as cooperativas. Cooperativas de trabalho. Tem benefício, que benefício o trabalho, né? Então não pode receber a qualificação de OCIP. A 3, a promoção da segurança alimentar e nutricional, que é assistência, é uma das finalidades exigidas para a qualificação de OCIP instituído pela lei. Eu diria permitida. E 4, as organizações sociais são passíveis da qualificação de OCIP. Claro que dão, né? Então você já sabe que a 1 está errada, a 4 está errada, o resto você achava, né? A 5, fundações, sociedades civis ou associações de direito privado criadas por órgão público ou por fundações públicas não poderão ser qualificadas por OCIP. Tá certo, não pode mesmo. Então tá aí, né? Questãozinha, né? Trabalhosa, mas não é difícil. 14, MPOG 2008. A agência executiva é uma qualificação dada à autarquia ou fundação que celebre contrato de gestão com um órgão da administração direta que se acha vinculada. Introduzida no direito brasileiro em decorrência do movimento da globalização. Destarte e assinale qual o princípio da administração pública, especificamente, que as autarquias ou fundações governamentais qualificadas como agências executivas visa a observar nos termos do decreto 2487/98. Você não precisa conhecer o decreto. Você precisa entender a reforma. Eficiência, moralidade, legalidade, razoabilidade e publicidade. Todo mundo já disse aqui, e eu tenho certeza que você aí também, princípio da eficiência, não é? É uma tentativa de se aumentar a eficiência da administração pública, não é? Na gestão. É óbvio, né? Na moralidade, legalidade, publicidade, razoabilidade. 15. As chamadas agências reguladoras, ainda bem que isso não cai na prova, né, gente? Não é? Que bom que isso não cai na prova, não é verdade, né? Não cai, né? Chove. Tribunal de Contas do Estado de Goiás, as chamadas agências reguladoras, alternativa A, integram a administração direta, vinculadas que estão aos órgãos do Poder Executivo. B, poderão constituir-se como autarquias ou fundações públicas ou privadas. C, tem natureza jurídica de autarquias. D, integram o chamado terceiro setor, assumindo atividades de interesse público, não é? Bom, já pegou aqui a colega. Tem natureza jurídica de fundação privada, eu fiquei vacilando aqui, né? Caiu aqui um computador no chão, gente. Né? Para você que está vendo, não está entendendo nada. Aí, tem natureza jurídica de fundação privada subsidiada com recursos públicos em fase da independência que devem possuir frente ao Estado. Pelo amor de Deus, você sabe a resposta. Qual a resposta? Tem natureza de autarquia, né? São autarquias, né? Cada viagem, fundação, né? Nossa Senhora, né? Isso aí é muita xilocaína, né? Então, né? Socorro, né? Vamos para 16, né? São essa questão muito boa. São entidades políticas com personalidade jurídica de direito público interno, integrantes da República Federativa do Brasil, ESAF. Escola Nacional de Administração Pública. As autarquias da União e dos Estados, as autarquias e empresas públicas da União, os Estados brasileiros, poderes legislativo, executivo e judiciário da União, os 3 poderes da União, Estados e dos municípios. Resposta? Todos concordam?
Então tá aí, né? Falou entidade política, é ente político. É Estado. Ente político, é União, é Estado, é município. Os entes políticos foram criados por um texto chamado Carta Política ou Constituição Federal. Não é isso? E lembrando que a República Federativa não tem personalidade jurídica. A República Federativa é formada pela somatória da União, esta tem personalidade jurídica, dos estados, Distrito Federal e municípios. Você já ouviu, já sabe, mas esqueceu, então não esqueça mais. A República Federativa do Brasil não tem personalidade jurídica, toma cuidado. A República Federativa do Brasil é formada pela União, mais Estado, mais município, mais Distrito Federal. A União tem personalidade jurídica, tá certo? E como diz um amigo meu, a União é a única que é bipolar, né? Que ela para nós é interna, mas para quem está lá fora é externa, né? Tá aí, né? Só ESAF para fazer esse tipo de pergunta, né? Poder não tem personalidade jurídica, em nome de Jesus. 17, ENAP também, né? Escola Nacional de Administração Pública, né? Entre as chamadas pessoas administrativas de direito público, integrantes da administração indireta federal, incluem-se, não vou nem ler, qual que é? Essa ainda pode gerar um ruído ainda mais. Qual a resposta? É aquela que você tem certeza que é. Pum, a autarquia da União. Não é? O território é um caso sui generis complexo, né? Porque o território, se ele for criado, ele será criado da forma de uma autarquia. Mas o território, se ele for criado da forma de uma autarquia, estará vinculado à União. Estará vinculado à União. Mas ele não obedece o princípio da especialidade. O que é que diz o princípio da especialidade? Que cada entidade da administração indireta será criada especialmente para prestar uma série de serviços específicos. Petrobras, derivados de petróleo, Banco do Brasil, sistema financeiro, Dataprev, produção de sistemas de TI para a Previdência. E se for constituído o território, a autarquia vai ter que cuidar da administração, né, vai ter que cuidar da saúde, educação, vai ter que cuidar, né, das atividades de polícia, judiciária, quer dizer, ela é uma categoria muito especial de autarquia. Né? Tanto é que ela não é tratada aqui, ela é tratada lá do direito constitucional. Né? E também não se aprofunda. Então, nessa hora, na dúvida, vai para a autarquia da União, né? Para aquela da administração pública indireta. Se o território for constituído, ele será constituído na forma de uma autarquia. Só que ele vai ser uma autarquia que vai ter cuidado de saúde, infraestrutura, vai ter cuidado de educação, então ele não obedece o princípio da especialidade. Então não é uma dessas entidades que nós temos aqui. 18, e ainda está muito no campo teórico, né? Porque nós não temos mais territórios federais. 18. Pelo sistema constitucional brasileiro, a categoria das agências reguladoras apresentam competência de natureza legislativa e administrativa, legislativa, administrativa, jurisdicional, exclusivamente legislativa, exclusiva administrativa e jurisdicional, exclusivamente administrativa. Qual a resposta? Nossa, como é bom ver questão, né? Porque gera uma dúvida danada, né? É a E, né? Exclusivamente administrativa. Olha a questão, olha de novo a questão. Essa questão vale a pena você até marcar no teu caderno. Controladoria Geral da União. Não esqueça dessa questão, não é? Pelo sistema constitucional brasileiro, a categoria das agências reguladoras apresentam competências de natureza. Pelo sistema constitucional. O sistema constitucional nos remete aos 3 poderes e depois nos remete à administração pública indireta. Ora, meu amigo, né? Competência legislativa, só o poder legislativo. Competência jurisdicional, somente o poder judiciário. Lembra que eu falei que a palavra julgar, às vezes, é aplicada de forma inapropriada e gera essas dúvidas aí. Né? Então, tome cuidado com isso, né? Exclusivamente administrativa, né? Porque ela integra o poder, né, executivo. 19.
Assinale entre as hipóteses abaixo aquela que corresponde à competência legislativa do Congresso Nacional, prevista na Constituição Federal sobre a organização administrativa do Poder Executivo. Alternativa A, criação, extinção e atribuições de órgãos da administração pública. B, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. C, criação e extinção de órgãos da administração pública direta. D, criação e extinção de atribuições de ministérios, órgãos e entidades da administração pública. E E, criação e extinção de órgãos e entidades da administração direta e indireta. Você sabe a resposta. Um jogo de palavras. Controladoria Geral da União também, né? Qual é a resposta? Questão maldosa, hein? Algum palpite? Vamos lá. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Vocês ficaram entre a B e I? Alguns ficaram entre a B. Criação e extinção de órgãos da administração direta? Ficaram entre elas? Não. Né? A Constituição, ela simplesmente diz, ele ficou no texto magno, né? Ele falou, artigo 88, os órgãos serão criados e extintos por meio de lei. Ponto. Foi o pé da Constituição. Quem foi para E se machucou porque o examinador considerou a autorização e não apenas criação. Criação, autorização pela lei para as entidades da administração indireta. Né? Então, por isso que não foi a E. Né? Mas é uma questão maldosa. Não é? Não é uma questão precisa. Né, do ponto de vista, né, ele quer o quê? Ele quer mais lato a resposta, ele quer uma resposta mais aberta, ou ele quer só o texto da Constituição? Né? Pela resposta dele, verifica-se que ele quis apenas o quê? O texto da Constituição. Né? 88, artigo 88, né? Serão os órgãos criados e extintos por meio de lei. São as competências, né, da presidência. Né? 20. Assinale a opção que contemple o ponto de distinção entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. ESAF, questão inteligente, auditor fiscal da Receita Estadual do Ceará. O estado da minha lua de mel. Estado lindo. Natureza jurídica, atuação da ordem econômica, regime do pessoal, natureza do patrimônio, formação do capital social. Pergunta inteligente. Acho que alguém aí andou acertando. Qual que é? Formação do capital social. Vou analisar natureza jurídica. Pessoa jurídica de direito privado. Atuação na ordem econômica. Pode explorar atividade econômica. Regime de pessoal. CLT. Natureza do patrimônio. Privado. Né? Embora tenha afetação, né? Mas é privado. Tem interveniência, né? Não usa o termo afetação, senão dá problema. Formação do capital social. Da empresa pública, 100% público. Na privada, tem pelo menos 1%, pelo menos um mínimo de privado. Né? Então, se há a presença do capital privado, sociedade de economia mista. Então, é na formação do capital. Tá certo? Professor, se tiver 0,5% de capital privado, é sociedade de economia mista. Se tiver 0,5%, tiver 1% de capital privado, se tiver uma ação ordinária na mão do poder privado, é sociedade de economia mista. E ponto e acabou. Não precisa ter
né, um monte de ações na mão do setor privado. Teve uma ação na mão do setor privado, é a sociedade economista. Se estiver 100% na mão do poder público, é empresa pública. E ponto e acabou. Né? Quando? Sempre. Sempre. Sempre, né? Terminou essa bateria, vou abrir uma outra bateria de exercício. Se tiver pergunta, pode perguntar. Né? Esse prédio lindo, se eu não me engano, é o Tribunal do Trabalho, é o Tribunal Superior do Trabalho lá de Brasília, né? Que é fantasticamente bonito, né? Vamos lá. Eu deveria ter feito isso aqui no intervalo, mas eu não fiz. Você que está em Cuiabá, por favor, não fique chateado, né? Pública. Vamos ver aqui. Mais uma outra bateria imensa de exercícios, não é? Não tem como você não gabaritar na prova. Essa é a minha intenção. Humilde, né? Então, tá aí, né? Tribunal de Contas. Deixa eu olhar no outro aqui que eu não estou enxergando. É isso? É Tribunal... são vários tribunais de contas aí, né? Receita Federal, Helicóptero Receita Federal. Não me lembro de que estado é aquele Tribunal de Contas, que é maravilhoso, né? Esses exercícios para candidatos carreiras fazendárias, além de tribunais de contas e controladorias. Vamos lá, né? O Tribunal de Contas de São Paulo ali. Tem Tribunal de Contas de Minas. Agora eu vou lembrar quem é quem. Eu só lembro de São Paulo, por óbvio, é perto de casa, né? Lindo o prédio, né? Parece um disco voador quadrado, né? Podiam filmar o Independence Day ali, né? Que beleza de prédio, hein? Imagina trabalhar num lugar desse, gente. É lindo, do lado da 23, né? O ruim é o trânsito, né? Mas o lugar é maravilhoso. Ministério, Planejamento, Orçamento e Gestão 2003. Olha, aqui é uma bateria de questões ESAF. 2003, 2009 e, se não me engano, 2008 também. São provas da Escola Superior de Administração Fazendária. Você pegou todas essas questões que viu em sala, faça, refaça, refaça, o que é que vai acontecer na prova? Olha, se você não gabaritar, pelo menos 90% você acerta, viu? Pode ter certeza. Não é? O século XIX marca o surgimento de uma administração pública burocrática em substituição às formas patrimonialistas de administrar o Estado. O chamado patrimonialismo significa a incapacidade ou relutância do governante em distinguir entre o patrimônio público e seus bens privados. Assinale a opção que indica corretamente as características da administração pública burocrática. Muito bom texto. Né? Ele começa a falar sobre patrimonialismo, depois ele perde a burocrática. Não é? Está discutindo o casamento e depois fala do feijão que está no fogo, né? Entendeu? Agora, a alternativa A, serviço público profissional, flexibilidade organizacional e nepotismo. Alternativa B, serviço público profissional e um sistema administrativo fruto de um arranjo político formal e racional. Alternativa C, serviço público profissional e um sistema administrativo impessoal, formal e racional. Alternativa D, serviço público fruto de um arranjo entre as forças políticas e um sistema administrativo seletivo, de acordo com os diversos grupos de sustentação da base do governo. E serviço público orientado para o consumidor, ênfase nos resultados, em detrimento dos métodos e flexibilidade organizacional. Qual a resposta? Nossa, mas todo mundo assim? Tão rapidinho? Não é? Já foi lá no C, serviço público profissional e um sistema administrativo impessoal, formal e racional. Já era, né? Olha o tamanho da questão que vocês mataram em 3 segundos, né? Serviço público profissional, flexibilidade, nepotismo. Flexibilidade é gerencial, nepotismo é patrimonialista. O B, fruto de arranjo político é patrimonialismo. Né? Ele quer o burocrático. O C, serviço público fruto de um arranjo entre forças políticas e um sistema administrativo seletivo de acordo com diversos grupos de sustentação, isso é patrimonialismo. Então, ele quer burocrático. Não é? E E, serviço público orientado para o consumidor, ênfase nos resultados, até aí está certo, em detrimento dos métodos e flexibilidade, está errado. Não é? 2. Ministério, Planejamento, Orçamento e Gestão. Questão muito simpática. 2003. A administração burocrática, classe que para você que não está nos assistindo, nós vamos fazer depois. Hoje não vai dar tempo, né? Pelo horário aqui que eu estou vendo. As questões da prova de auditor da Receita deste ano. Também estão aí.
não é? Então vamos fazê-las também, não é? A administração burocrática clássica, baseada nos princípios da administração do exército prussiano, foi implantada nos principais países europeus no final do século XIX. Ela foi adotada porque era uma alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado. Quais das seguintes características básicas pertencem ao conceito de burocracia de Weber? Ele está perguntando características ao conceito de burocracia de Weber. 1. Ligação entre patrimônio público e privado. 2. A autoridade funcional baseada no estatuto. 3. Gestão voltada para resultados. 4. Caráter hierárquico das relações de trabalho. 5. Caráter impessoal das relações profissionais sem ódios ou paixões. 6. Critérios de mérito para atribuição de responsabilidade e evolução na carreira. 7. A autoridade derivada de normas racionais legais. Dá uma analisadinha que nós vamos ver quem é verdadeira e quem é falsa aí. Bom, vamos lá, né? Ligação entre patrimônio público e privado tem a ver com as características da burocracia de Weber? Não, isso é patrimonialismo. O Weber usava um outro termo, ele usava tradicionalismo, né? Patrimonial, tradicional é a mesma coisa. 2. A autoridade funcional baseada no estatuto. Estatuto sim, estatuto é norma, portanto é burocrático. Caráter hierárquico das relações de trabalho. Hierarquia sim, é burocrático, né? 3. Gestão voltada para resultados. Não, eles não são gerenciais, né? São burocráticos. 4. Caráter hierárquico das relações de trabalho. É burocrático ou não é burocrático? É burocrático. 5. Caráter impessoal das relações profissionais sem ódios ou paixões. Também é burocrático. Veja que ele não falou de acordo com o Estado burocrático brasileiro, falou de acordo com a burocracia do Weber, não é? Tem que tomar cuidado com essas coisas, né? 6. Critérios de mérito para atribuição de responsabilidades e evolução na carreira. Isso é weberiano, é burocrático, não é? 7. Mas aí você tem que pensar, a teoria do Weber, né? A autoridade derivada de normas racionais legais. Racional legal é sinônimo de burocracia. Quando? Sempre. Né? Cai, professor? Muito, abundantemente. Não é? Portanto, estão corretos. Olha aí, né? A alternativa C, né? O 2 está correto, né? O 3 está errado, o 4 está correto, em diante ali, né? Então está aí o modelo burocrático, né? Bem detalhado. Você está um especialista já em burocracia, né? 3, né? Assinale a opção que indica corretamente as características de uma administração patrimonialista. Vamos ficar especialistas em patrimonialismo também? Né? A administração patrimonialista predomina no período da monarquia e nos primeiros anos da república. Há uma clara distinção entre a propriedade pública e a propriedade privada e os serviços públicos são prestados por funcionários concursados. B. A administração patrimonialista está presente durante os primeiros anos da República. Não há uma clara distinção entre propriedade pública e propriedade privada. E os serviços públicos são prestados por funcionários selecionados discricionariamente. C. A administração patrimonialista está presente durante os primeiros anos da República e se estende até os anos 50. Há uma clara distinção entre a propriedade pública e a propriedade privada. E os serviços públicos são prestados por funcionários concursados. A D, eu gosto muito da D, eu acho ela ótima, né? A administração patrimonialista predomina no período da monarquia, não há clara distinção entre propriedade pública e privada e os serviços são prestados por escravos. Não é? É ótima, né? Essa é excelente, né?
D. A administração patrimonialista predomina na nova república, há uma certa distinção entre propriedade pública e propriedade privada e os serviços públicos são prestados por funcionários selecionados discricionariamente. Já tem um veredito? Qual que é? D ou B? Ah, bom, Brasil. Não é? Brasil mesmo, né? Durou até... Aí você fica pensando, o que o cara pode perguntar numa prova? Ele perguntou isso. Sobre patrimonialismo, né? Quer dizer, se o aluno não soubesse que o patrimonialismo durou até o ano de 1930, ferrou. Né? Ele ia ficar na dúvida, né? E que escravo não prestava serviço público, não é? Pelo menos não na teoria da administração pública, né? Tá certo? Né? Lá na história são outros 500, né? Então tá aí, né? Não tem separação entre público e privado, os servidores são selecionados discricionariamente, mas essa discricionariedade ela não é pública, ela é privada. Não é? Nossa, você é um rapaz bem apessoado, não quer ser servidor público? Né? 4. Weber, na década de 20, na Alemanha, publicou estudos sobre as organizações formais, né, identificando-lhes características comuns que passaram a constituir o tipo ideal de burocracia. Né? Ele não, a editora dele, porque ele morreu. Né? Com o passar do tempo, evidenciou-se que as características desejáveis ao funcionamento racional das organizações e ao alcance de sua eficiência se transformavam em disfunções. Assinale a opção que descreve corretamente uma das disfunções da burocracia. Questão boa para estudar disfunção. Raro, mas cai. É a ZAF que mais cobra. A burocracia tem normas, regulamentos escritos que regem seu funcionamento, definindo direitos e deveres dos ocupantes de cargos. B. Numa burocracia, os cargos são estabelecidos segundo o princípio da hierarquia, onde a distribuição de autoridades serve para reduzir ao mínimo o atrito. C. Na burocracia, a divisão do trabalho leva cada participante a ter funções específicas e uma esfera de competência e responsabilidade. D. A burocracia tem normas e regulamentos que se transformam de meios em objetivos, tornando o funcionário um conhecedor de procedimentos. E E. A burocracia se caracteriza pela impessoalidade, pois o poder de cada pessoa, como a obediência do subordinado ao seu superior, deriva do cargo que ocupa. Dá uma olhadinha aqui, que é a disfunção da burocracia. Tem alguma aí? Burocracia tem normas e regulamentos escritos que regem seu funcionamento, devido a definindo direitos e deveres dos ocupantes dos cargos. Perfeito, isso aí é burocrático. Isso é uma função da burocracia. B. Numa burocracia, os cargos são estabelecidos segundo o princípio da hierarquia, onde a distribuição de autoridade serve para reduzir ao mínimo o atrito. É o que se espera. É o que se espera. Não é? C. Na burocracia, a divisão do trabalho leva cada participante a ter funções específicas e uma esfera de competência e responsabilidade. Correto. Né? Corretíssimo. D. A burocracia tem normas e regulamentos que se transformam de meios em objetivos, tornando um funcionário conhecedor de procedimentos. É essa aí, né? E aí a burocracia se caracteriza pela impessoalidade, pois o poder de cada pessoa, como a obediência do subordinado ao seu superior, deriva do cargo que ocupa. É o chamado poder de legitimidade, né? O poder legítimo, né? A burocracia tem normas e regulamentos que se transformam em meios, de meios e objetivos. Então era aquele servidor público que ele conhecia as normas e ele usava elas o tempo todo para poder prevaricar. Ah, isso eu não posso fazer porque a norma não permite, porque isso fere o interesse público, não é? Então o tempo todo ele utilizava as normas para esse tipo de coisa. O cidadão não conhecia as normas, não é? Então essa é uma disfunção burocrática, né? Apego excessivo às normas, né? Eu falei aqui para vocês, né? Tá certo? Por isso que o conceito de interesse público tem interesse público primário e interesse público secundário.
Porque o interesse público que deve prevalecer é o interesse público primário, que é o interesse público do cidadão, e não o interesse público secundário, que é o interesse público da administração e de seus agentes. Não é? MPOG 2003. No final do século XIX, início do século XX, cresceu a percepção de que o campo da atuação do Estado deveria expandir-se e assimilar às demandas sociais básicas, tais como saúde, legislação, trabalho, legislação trabalhista e educação. Assinar a opção que identifica corretamente esta tendência. Segundo a perspectiva do Estado do bem-estar social, aqui é um crossover entre administração e economia. Não é? Lembrando que nas provas de Receita Federal costumava cair a economia. Pode voltar. Né? Não há garantias. Né? Segundo a perspectiva do Estado do bem-estar social, a pobreza, o desemprego, a doença e outros problemas sociais não são apenas dados que o Estado tem de enfrentar da melhor maneira possível, mas são parte integrante do processo de formação e definição da missão do Estado. B. Segundo a perspectiva do Estado do bem-estar, a proteção das indústrias nacionais e a luta pela abertura de novos mercados aos produtos nacionais são vitais para a defesa dos interesses nacionais e a prosperidade da nação. C. Segundo a perspectiva do Estado do bem-estar, a criação de uma burocracia profissional, melhorando a performance do setor público e a eliminação do patrimonialismo administrativo são condições essenciais para o atendimento de toda a população. D. Segundo a perspectiva do Estado do bem-estar social, a criação de impostos sobre grandes fortunas e a legislação contra cartéis e práticas oligopolísticas ajudam a diminuir as diferenças sociais e a converter a pobreza. E combater, né? Combater a pobreza. Está viajando já, o coitado do professor já está que está, né? Segundo a perspectiva do Estado do bem-estar social, as limitações legais na jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil são exemplos de que somente por meio da regulação das relações entre patrões e empregados, as principais demandas sociais serão atendidas. Eu vou voltar, vou te dar 25 segundos aí, 30 para você ler isso aí, porque é muito grande. Já está respondido? Já foi? E já foi. E o homem já está pifando, né, gente? O cérebro já era, né? É a alternativa A, então você já sabe, não é? Aqui nessa questão, então, o que eu vou me limitar a comentar é o seguinte. Muita gente, quando vai responder, ela fica entre a A e a E. Né? Segundo a perspectiva do Estado do bem-estar social, as limitações legais na jornada de trabalho e a proibição do trabalho infantil são exemplos de que somente por meio da regulação das relações entre patrões e empregados as principais demandas sociais serão atendidas. Por quê? Porque o Estado do bem-estar social, muito limitado, muitos autores nem gostam de utilizar esse nome no Brasil, passa a ser implementado pelo Dr. Vargas. Mas nas áreas urbanas. Né? Por isso que não se gosta do termo Estado do bem-estar social do Brasil. Né? Se eu tiver que escolher, é a partir do Vargas. E o Vargas veio a legislação trabalhista. Mas não veio só isso. Não é? Também tinha investimentos mais limitados em educação, né, em saúde. Não é? E o Estado do bem-estar social é muito mais amplo do que isso. Né? Então o Estado do bem-estar social entende que atender às necessidades sociais, né, de assistência, educação, né, cultura, previdência, são funções do Estado, portanto fazem parte da sua missão. Aqui deixa eu aproveitar e comentar uma coisa nada a ver com essa... Essa B é uma besteira, né? Tentar abrir mercados nacionais para as indústrias nacionais, parece que isso aí é uma teoria colonialista, isso sim, não é? Segundo a perspectiva do Estado do bem-estar social, a proteção das indústrias nacionais e a luta para a abertura de novos mercados aos produtos nacionais são vitais à defesa dos interesses nacionais. Né? Esse discurso levou o mundo para 2 guerras mundiais. Né? E C, segundo a perspectiva do Estado do bem-estar social, a criação da burocracia profissional, melhorando a performance do setor público e a eliminação, computador bio é português, né? Por isso que saiu isso aí, do patrimonialismo administrativo, são condições essenciais para o atendimento de toda a população. Coincidiu no Brasil da burocracia ser introduzida no mesmo momento do Estado do bem-estar social. Mas nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos já tinham um modelo burocrático muito antes, na Alemanha também, do Estado do bem-estar social. Então isso é uma besteira.
E a D, segundo perspectiva do Estado do Bem-Estar Social, a criação de imposto sobre grandes fortunas. Isso é uma viagem completa. Isso é uma viagem, né, para a terra do nunca com Michael Jackson e Peter Pan, não é? Agora, eu queria aproveitar sobre esse imposto sobre grandes fortunas. Alguém me mandou uma pergunta. Professor, por que não se instituiu o imposto sobre grandes fortunas? Né? Alguém mandou essa pergunta para mim. E aí eu respondi essa pergunta, né? Até coloquei lá alguns links para que ele pudesse ler artigos. E eu lembrei, né, do caso que eu acho que eu comentei em sala, que um deputado do PT, em 2010, tentou instituir esse imposto sobre grandes fortunas. E ele não foi instituído até hoje por uma questão da força da elite brasileira. A elite é muito poderosa e impediu. E aí eu achei um artigo muito interessante, um senador também está propondo novamente. Então, se você olhar, de tempos em tempos, o imposto sobre grandes fortunas volta à baila. Ele volta à baila, né? Mas ainda por uma questão de força das elites, né? A classe média vai pagar a conta. Era essa a pergunta dele, né? Por que não foi instituído o professor IGF? Né? Porque não deixa, não tem muito poder lá em Brasília que não deixa, né? 6. A NGP. Viu? NGP, nova gestão pública, reforma gerencial dos anos 90. Falei isso em outra aula e estou falando novamente. NGP aparece com grande frequência na ESAF, não é? Nova gestão pública. Você vai ver, quanto mais nova a questão, mais aparece nas provas aí de Ministério do Planejamento e assim por diante. A nova gestão pública tem se configurado em função dos processos de globalização da economia e de democratização nos países em desenvolvimento. Assinale a opção que apresenta corretamente as tendências desse modelo. A. Constituição de fundações de caráter privado e autarquias. B. Centralização das decisões de políticas públicas no Poder Judiciário. C. Funcionários voltados para o atendimento a demandas clientelísticas. D. O orçamento público e plano plurianual estabelecido pelos 3 poderes do Estado. E E. Constituição das agências executivas de regulação. Qual a resposta? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. A agência reguladora executiva, não é? Então tá aí. Centralização já elimina na palavra centralização, clientelística no C já elimina o C, orçamento, né, pelo amor de Deus, né? Para com isso, né? Isso aí é macumba devolvida, né? O orçamento é por ente federado, né? Constituição das agências executivas de regulação, né? Então vamos lá, né? Isso aí. Quem que inspirou o modelo? A Inglaterra de Margaret Thatcher. A Inglaterra de Margaret Thatcher foi a primeira nação a estabelecer agências reguladoras, né? O modelo foi inspirado neles. Depois Estados Unidos e depois nós, né? 7. Ministério, Planejamento, Orçamento e Gestão 2003. Assinale como verdadeira V ou falsa F as afirmações acerca da redefinição do papel do Estado no conceito da transição à administração pública burocrática para a administração pública gerencial. Questão longa, né? É outro também, né? É outra questão bíblica. No núcleo estratégico da administração pública deve prevalecer os princípios da administração pública gerencial, enquanto nos demais setores, onde o requisito da eficiência é fundamental, dado o grande número de servidores e cidadãos clientes ou usuários envolvidos, o peso da administração burocrática deve ir aumentando até chegar ao ponto máximo nas empresas estatais. Eu não vou ler a questão inteira, isso é verdadeiro ou é falso? Porque eu sei que nós estamos indo para o fim, né? Quanto tempo, minha querida? Ah, tá certo então. Ah, tem tempo bastante ainda. Ó, tá ótimo então. Né? Então a primeira, no núcleo estratégico da administração pública deve prevalecer princípios da administração gerencial, enquanto nos demais setores, onde o requisito da eficiência é fundamental, dado o grande número de servidores, cidadãos clientes ou usuários envolvidos, o peso da administração pública burocrática deve ir aumentando até chegar ao ponto máximo nas empresas estatais. Tudo errado, né? Tá tudo errado, né? No núcleo estratégico, o aparelho de Estado deve se prevalecer um burocrático com uma cultura gerencial. E no restante tem que ser tudo gerencial.
Então ele inverteu. B, a segunda, né? Não tem B aí. A segunda, né? Alternativa. O treinamento do funcionário público deve estar prioritariamente relacionado com as necessidades e os programas do novo Estado, que se quer implantar, ao invés de subordinar-se a etapas de uma carreira, como requer a visão burocrática. O que te parece? Verdadeiro ou falso? Está mais para o? Parece verdadeiro ou parece falso? Parece verdadeiro, né? Parece verdadeiro, porque nessa você tem que analisar uma a uma para ver, será que é isso mesmo? Então vamos na outra, né? O público passa a ser cada vez mais indistinto da esfera privada, devendo à lógica do setor público-privado comandar todo o processo decisório do setor público, que passa também a contar com os mesmos objetivos e forma de mensuração do desempenho do setor privado. O que é isso aí? Isso é falso, né? Isso é uma aberração genética, né? Vou analisar ponto a ponto. O público passa a ser cada vez mais distinto da esfera privada. Não, não. Público é público, privado é privado. A fronteira é muito bem definida, sempre. Aqui não é patrimonialismo, né? Devendo a lógica do setor privado comandar todo o processo decisório do setor público. Não, existe a lógica do setor público, não é? Que está baseada nos princípios da administração pública, que passa também contar com os mesmos objetivos. Não, não passa não. Os objetivos da administração pública é atender ao interesse público, né? Então não se mistura, é falso. Então você já sabe, a 1 é uma besteira e a 3 é uma besteira. Opa, já te dá uma indicação, né? A 1 é uma besteira e a 3 é uma besteira. A próxima, né? O controle dos recursos estatais postos à disposição da organização social dar-se-á cada vez mais por meio de contrato de gestão, estando também submetido à supervisão do órgão de controle interno e do Tribunal de Contas ou órgão similar. Verdadeiro ou falso? Precisamente verdadeiro, né? Esse é um texto maravilhoso, perfeito, é o mais perfeito que eu vi, envolvendo o sistema de controle, né? Tá certo? Então, submetido ao controle interno, do órgão interno, que é o órgão, né, que tem um contrato de gestão, e ao controle externo, que é do Tribunal de Contas ou órgão similar, né? Tribunal de Contas, né, também conhecido como Corte de Contas, né? E assim por diante. E por último, no setor dos serviços não exclusivos do Estado, a propriedade deve ser, em princípio, pública, não estatal. Olha que raridade, mas apareceu. Né? Lembra a propriedade pública estatal do estatal? Né? No setor dos serviços não exclusivos do Estado, a propriedade deve ser, em princípio, pública, não estatal. Não cabe ser estatal porque não envolve o uso do poder de Estado, mas deve ser pública para justificar subsídios recebidos do Estado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, verdadeiríssimo. No setor de serviço não exclusivo, é aquele que pode ser delegado, a propriedade deve ser, em princípio, pública não estatal, é onde estão atuando as OSs, não é? Não cabe ser estatal porque não envolve o uso do poder do Estado, o poder extroverso do Estado, né? Mas deve ser pública para justificar subsídios. Olha, essa é uma questão, se você quiser, coloca aí, questão 7 MPOG 2003, para você estudar ela, porque realmente esse quarto item dela é perfeito, é preciso, né? Nós estamos aí com o nosso tempo terminando, e ainda tem 2003, 2003 tem duas, depois vai 2009, né? Então, nós vamos encerrar por aqui, terminar aqui o curso. Na aula que vem eu vou trazer mais questões CESP, mais essas, e vou falar um pouquinho sobre a associação pública, tá ok? Encerrando o nosso curso de administração pública. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Eu sei que foi chato, eu sei que é chato, né? Mas é isso que faz você passar. É exercício, exercício, exercício.
80% de exercício, 20% de teoria. Porra, professor, mas a teoria é desse tamanho, então quadruplica exercício. Um abraço a todos vocês.